Vamos estar dando sequência aos estudos do domingo, hoje trabalhando o capítulo 25 do livro Mereça Ser Feliz. Então, hoje, capítulo 25, que vai estar falando para nós estaremos aí trabalhando o tema Obsessão e Orgulho. Capítulo 25 do livro Mereça Ser Feliz. É importante a gente salientar, dentro da ciência espírita, que a gente já estuda há um bom tempo, a importância de nos reconhecer dentro dessa atmosfera psíquica, que para uns pode ser chamado da crosta terrestre, umbral, o local onde nós todos exercemos a oportunidade da reencarnação, com o propósito da evolução. O grande propósito, sabemos nós, da reencarnação é evoluirmos. E é importante entender que nessa atmosfera psíquica que nos envolve, essa dimensão espiritual, é habitada por espíritos. Claro, desencarnados, ou seja, despojados da carne. Aqueles que partem para o plano espiritual e que, por um motivo ou outro, continuam se relacionando com aqueles que estão encarnados. Alguns vão para outras dimensões, outros orbes, mas a grande maioria fica ainda conectada ao planeta pelos vários motivos. Vínculos afetivos, vínculos familiares, propósitos coletivos de evolução. Então, todos nós somos o que a gente chama a grande família humana, com 7 a 8 bilhões de almas encarnadas, mas outros tantos desencarnados. E nós nos relacionamos, os dois planos evolutivos da vida, a dimensão da matéria e a dimensão do espírito, da energia, eles se relacionam um com o outro. E a ciência espírita trata dessa relação, a relação que existe entre os dois planos dimensionais. E explica como essa relação ocorre, de que forma um plano interfere no outro. Por isso que é uma ciência empírica, que trata deste assunto tão importante da nossa existência. Então é preciso reconhecer que não estamos só os encarnados. A gente fala de carne, corpo e alma. Ao nosso lado, como aqui, não visível para a grande maioria das pessoas, tem os desencarnados. Espíritos que assessoram essa transmissão, os anjos da guarda, os instrutores, aqueles que nos auxiliam nas intuições, estão todos aqui. E outros que, claro, convivem conosco dentro da nossa residência, dentro deste escritório, dentro de uma sala, no quarto, na cozinha. Dentro dos nossos lares existe uma comunidade de espíritos que se relaciona conosco. Grande parte, acreditamos nós, amigos, vinculados aos nossos corações no sentido de nos auxiliar, mas também desafetos, antigos adversários e inimigos, alguns que se sentiram injustiçados em outros tempos e que dividem conosco a existência, nem sempre amigáveis. É algo que nós vamos tratar hoje, obsessão e orgulho. Então, a obsessão, evidentemente, ocorre quando algum desses espíritos que convivem conosco, algum desses espíritos que enxergam em nós qualquer motivo de antipatia ou animosidade, vão se relacionar conosco de forma antagônica e vão procurar, como nos fala a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, interferir na nossa vida. Influenciando-nos via conexão mental e emocional, agimos desta ou daquela maneira, muitas vezes para nos prejudicar. Então, espíritos amigos não nos obsediam. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. O que eles fazem é procurar, sempre que possível e necessário, nos influenciar para o bem. Nos influenciar no sentido de tomarmos boas escolhas, boas medidas na nossa vida. E aqueles desafetos inimigos que encontram em nós adversários, ou desta vida mesmo, ou de anteriores, vão agir no sentido de nos prejudicar. Então é importante nós entendermos que isso é um fato. Não é questão de acreditar ou não. Eu não acredito em espíritos encarnados, não acredito em reencarnação, não acredito em obsessão.
Bom, não é questão de crença, é questão de ciência. E ciência não se contesta, se aceita. E se você não entende, procure estudar. Ah, eu não acredito no teorema de Pitágoras. Não, mas pode acontecer que você não conhece o teorema. Precisa estudar matemática e entender como ele é aplicado, né, esse teorema, na geometria, na matemática. Né? É mesmo que falar que não acredita na ciência médica. Está aí. Ah, não acredito na penicilina. Puxa vida, né? Quantos anos somos beneficiados pelos antibióticos, pela penicilina? Então é importantíssimo a gente ter essa questão. Não é questão de crença. Está aí. Eu não acredito na vacina. Não é questão de crença. Veja o sarampo, a varíola. Há quanto tempo estamos livres dessas doenças pandêmicas por conta das vacinas? A tríplice, ou aquela que nos livra da paralisia infantil, veja que avanço extraordinário. Eu não acredito. Como eu não acredito? Não é questão de crença. Está aí comprovado, é fato, é ciência, é científico, é constatado. Então a obsessão evidentemente, já está figurando como um CID, né, dentro da ciência médica, como uma influenciação espiritual, que vai, evidentemente, nos prejudicar se eu não estiver atento a este fator. Então, vamos lá, gente. Isso é fato. E é importante conhecer, porque muitas situações podem e são explicadas por conta desses processos, ou desses processos obsessivos. Então, veja que interessante, ele já coloca aqui na primeira frase. A obsessão é um fenômeno da vida mental, independentemente da mediunidade. Podem ser obsidiadas quaisquer pessoas, desde que haja um processo de domínio mente a mente. Conquanto esta seja uma verdade clara e assentada no princípio natural das leis vibratórias, ciência, sintonia, costumeiramente se associa a presença da obsessão somente naqueles que são portadores de faculdades extrasensoriais. Ao que diz aí, eu não vou, espiritismo, você procurar ser médium, senão você vai ser obsediado. Esquece. A obsessão é um fato que influencia outra mente, é de mente para mente, independentemente de qualquer mediunidade ou de qualquer faculdade extrasensorial. Percebe, então, a importância de nós conhecermos isso? Porque todos nós, via de regra, por um motivo ou outro, somos em determinadas situações obsediados. 100% do planeta. Alguns de forma tranquila, obsessões simples, corriqueiras, que causam alguns transtornos, mas não são, evidentemente, preocupantes. Mas muitas outras, sim, extremamente preocupantes. Nos médiuns, graças à sua facilidade de captação, que foge da escala comum das percepções humanas, podem ser verificadas com maior ostensividade nos seus efeitos e associadas aos transtornos mentais e desequilíbrios de conduta. Então, quando a pessoa é médium, esta obsessão ela se faz mais visível, porque o médium sensivelmente capta com muito mais clareza, assintosamente, essas energias do plano espiritual, então ele manifesta no físico, manifesta na sua conduta de uma forma mais evidente. É como se ele amplificasse o efeito. Então você não precisa procurar aquele somzinho que quase não se ouve, não. É um barulho, é algo que está amplificado, portanto, mais visível e mais fácil de verificação e tratamento. Quando não se é médium, aí que é o problema. Contudo, essa patologia espiritual expressa-se de formas subliminares em quem não possua sensibilidade mediúnica, tornando-se um quadro de difícil diagnose pelas expressões sutis que alcança. Muita gente sofre e não sabe que parte deste sofrimento é causado por uma manifestação espiritual que vier de mente para mente, porque é mais sutil. A pessoa não tem essa mediunidade, não se manifesta nela com essa amplitude ou com essa amplificação. É um quadro de diagnose ou diagnóstico mais difícil, porque é muito mais sutil. Olha que interessante. Existe uma loucura silenciosa ou uma loucura controlada acometendo muitas criaturas. Fortes indicadores da presença de um adversário que torpedeia os campos do pensamento e do sentimento. Olha que importante isso. Quantos quadros
obsessivos não são diagnosticados corretamente, e aí as pessoas vão procurar, por exemplo, remédios, situações que só fazem por agravar o quadro. Não quer dizer que todos os transtornos mentais têm essa origem, mas eles são amplificados por conta dessas questões. Portanto, nós não podemos analisar esse quadro única e exclusivamente do ponto de vista material, físico, porque existe uma loucura silenciosa acometendo muitas criaturas no planeta. Fortes indicadores da presença de um adversário que torpedeia os campos do pensamento e do sentimento. Então, ele entra em sintonia contigo através do pensamento, através do sentimento, e passa a te influenciar de maneira sucessiva, torpedeando, olha o termo, é torpedo, né? Vai invadindo o seu campo emocional e o seu campo mental, e muitas vezes trazendo um quadro de difícil diagnóstico. Principalmente que por conta da ignorância, né? Por conta de preconceitos, as pessoas não acreditam, né? Não aceitam esta realidade, que é uma realidade já constatada. Ela já está cientificamente provada, né? Nós tratamos dessas questões nas casas espíritas todos os dias, né? E inúmeros psiquiatras são espíritas e trabalham as duas situações. Quando necessário, o uso de medicação, e quando não necessário, um tratamento espiritual adequado para que se verifique ou se constate a obsessão instalada, que já pode ter passado de simples para o estado de fascinação, e aí existe toda uma terapêutica, um trabalho, uma ciência a ser desenvolvida junto dessa alma, para que ele possa libertar-se dessa influenciação nociva. Então é muito importante que nós saibamos trabalhar essas questões sem a ignorância ou sem, de certa forma, esse preconceito que só atrapalha. Então, como sempre fala aqui o autor, a base para a existência da obsessão é a presença de um elo justificável entre quem se encontra no corpo e quem se encontra na erraticidade no plano espiritual. Então, tem várias maneiras. Vamos pensar no seguinte: nós temos uma proteção natural, porque nós temos o livre-arbítrio e somos pessoas livres. Mas nós, em determinados momentos da nossa existência, fraquejamos. É como se essa teia que nos reveste, esse campo emocional e espiritual ou mental fortalecido, é como se fosse uma proteção vibratória de intensa força. Em determinados momentos, por conta de atitudes e escolhas mal feitas, e aí a questão do orgulho, né? Por uma questão de um vício, um interesse egoístico, uma raiva, qualquer situação que vai desequilibrar o nosso estado emocional e psíquico e promover como se fossem rachaduras nessa proteção, frestas. É como se nós abríssemos a porta, uma frestinha, e dissesse: não vai passar nada. Por onde passa boi, passa boiada. A porta está aberta, qualquer vento ela abre mais e aí vai entrando. Então, as nossas teias vibratórias de proteção, essa nossa cúpula protetora, em determinados momentos, apresenta rachaduras. E através desses locais, ou dessas influenciações, dessas nossas escolhas equivocadas, desses pensamentos negativos, né? E hoje, quantos de nós estamos pensando de forma negativa? Quantos de nós estamos abalados na nossa segurança, tendo medo, insegurança, falta de esperança, de fé? Nós estamos, como se diz aí na gíria, com o nosso moral abalado, né? A pandemia nos colocou numa situação de reféns, de insegurança. E se eu sintonizo com essas energias negativas, se eu vou colocar a minha vibração em consonância com essas questões, eu me apresento frágil, vulnerável. E através dessa vulnerabilidade psíquica / emocional, é por onde, se tiver alguém que queira se aproveitar, vai entrar através dessa fresta, dessa vibração negativa. E aí pode começar a torpedear, como diz o livro, pensamentos e sentimentos para que eu entre cada vez mais nessa esfera de negativismo, nessa esfera de desânimo, de apatia, de baixa estima, provocando estragos, muitas vezes orgânicos, inclusive, por conta da psicossomatização desses efeitos prejudiciais. Então, é muito importante que a gente estabeleça essa segurança para evitar processos de obsessão. Considerando a realidade espiritual dos habitantes da Terra, é o que falávamos, né? Raramente alguém estará totalmente livre de um acometimento psíquico pelas malhas da obsessão, ainda que esporadicamente. Foi o que falamos, né?
Olhe em volta como é que está o planeta, né? Olhe em volta como é que nós estamos agindo, pensando, sentindo. Então, muitas vezes, nós vamos ser, sim, presas fáceis, né, para sermos obsediados. Os hábitos, as tendências e o estilo de vida dos homens facilitam esse contato, atraindo para perto de si os espíritos que ainda se apegam aos costumes sociais. Assim, né, a alimentação, a diversão, o sono, a vida social e familiar, as profissões, a formação escolar e tudo que envolva as atividades humanas na sociedade sofrem o cáustico das frequentes explorações espirituais de natureza enfermiça. Não precise ir muito longe para pensar que é assim. Esqueçamos o plano espiritual e os obsessores desencarnados. E olhemos em volta. Como é que as pessoas se tratam? Muitas vezes nós somos agredidos verbalmente, nos falta com respeito. Eu tenho ao lado pessoas que trabalham conosco, ou que convivem, que são negativas, que falam mal dos outros, que muitas vezes nos criticam, que falam pelas costas, né? Que nos caluniam. Veja as redes sociais, né? A gente sempre fala isso, é a praça pública, né? Hoje a gente não apedreja mais as pessoas em praça pública, nós usamos a internet. Então as mídias sociais hoje é a praça pública, e nós vamos até ela com pedras na mão. Né? E não são pedras que atiramos, são palavras de desrespeito, são críticas, são calúnias. Então vejam que só essa atmosfera humana, onde as pessoas perderam o senso, já é uma obsessão, já nos traz essa influenciação. Pessoas que, por conta da sua presença, das suas palavras, acabam nos influenciando negativamente. Olha as fake news, né? O tanto de situações que estão transitando no nosso planeta e que nos fazem mal. Acrescente a isso bilhões de seres e almas desencarnadas que convivem conosco, buscando sensações, buscando esse alimento espiritual degradado, essas convulsões sociais, e que se alimentam disso, que gostam que isso aconteça. É uma questão de estar sintonizado, semelhante atrai semelhante, através dessas leis vibratórias de sintonia, acabam se agregando, né, em condomínios espirituais e acabam se associando a essas almas encarnadas, né, fazendo essa influenciação, como diz aqui no livro Enfermiça. Portanto, cuidado. Né? Isso não é brincadeira e isso não é algo da cabeça de alguém. Isso é ciência, isso está constatado. Isso é verificável desde que se faça uma análise profunda e desde que se verifique essa influenciação, que não é difícil de ser verificada. Em alguns casos aqui, o autor fala bem, são mais sutis, né? A manifestação precisa ser olhada com um pouquinho mais de atenção, mas é fácil nós, em família, percebermos quando uma pessoa, um ente querido, passa a ter uma conduta diferente. Está no seu humor, na forma como fala, né? Na maneira de se sentir, né? Aquela insatisfação crônica, aquela tristeza exagerada, aquela apatia. Isso não é normal. Nós não podemos aceitar isso como as questões normais. É assim mesmo. Não é assim mesmo coisa nenhuma. O ser humano é autônomo, ele é protagonista da própria vida. Ele está na casa do Pai, ele é filho de Deus. Ele foi criado e continua sendo amparado pelas esferas superiores amigas para que seja feliz e para que consiga exercer na vida o livre-arbítrio, que seja livre de qualquer tipo de amarra e de qualquer tipo de influência negativa. Agora, se nós, pelas nossas escolhas, procuramos com a mão, mesmo por conta do livre-arbítrio, é permitido que a gente busque aquilo que encontra, ou encontre aquilo que busca. Buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Então, prestemos atenção naquilo que nos alimenta. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Vamos colocar ideais mais elevados, mais nobres, mais justos, mais bons, mais fraternos. Vamos exercer o amor para que a gente possa se contrapor a essas influências negativas. É a opção de cada um. E é importante que nós nos auxiliemos uns aos outros. Amai-vos. Esse é o mandamento. E não à toa que ele é colocado para nós. Né? Equívoco enorme será pensar a obsessão apenas como algo escandaloso e de proporções evidenciáveis. Como aqueles casos que você fala, você fazer um exorcismo, a pessoa está obsediada e tal. Às vezes é mais sutil, não tem manifestações exageradas.
Existem interferências obsessivas muito particulares e únicas, conforme os temperamentos e a trajetória evolutiva das almas que dela fazem parte. Então, percebam que pela nossa conduta, considerando como estamos vivendo a nossa vida na Terra, a humanidade, muito provavelmente, a grande esmagadora maioria das pessoas sofrem de obsessão. E nem sempre ela é muito evidente, ela às vezes é disfarçada, ela é sutil, ela é camuflada. E aí existe ou ocorre, como diz aqui o autor, essa loucura silenciosa, esse sofrimento silencioso, né? Esse sofrimento controlado. E é importante nós constatarmos que aí já existe uma doença instalada e que a gente precisa tratar de forma correta. Até mesmo nas tarefas doutrinárias, ou dentro de todas as nossas ações, a gente vai perceber muito dessas graves enfermidades da vida mental. A gente fala que a nossa mente ela é extraordinária. Nós não nos damos conta do quanto ela consegue captar esses pensamentos e trabalhar com eles, como se fosse naquela questão de uma ruminação mental. Lembra quanto que a gente vive essa vida mental exagerada, né? A síndrome do pensamento acelerado, como nos falam alguns autores. Então, às vezes, é fácil para essas entidades do plano espiritual, que nos querem prejudicar, entrar dentro dessas faixas de sintonia vibratórias e nos influenciar negativamente. Porque muitas das pessoas ainda acham que quando vem um pensamento na cabeça, não, pensamento, eu estou pensando isso. Muitos têm a falsa noção de que o pensamento que surge na mente é algo elaborado. Sou eu que estou pensando isso. Nem sempre. A nossa mente, ela emite pensamentos, ondas, mas ela também capta, como uma antena parabólica. É óbvio, você vai hoje no rádio ali, você começa a sintonizar as frequências, vai ouvir uma rádio, vai mais para frente, vai ouvir outra rádio. Da onde vem a música? Das ondas eletromagnéticas, né? Dessas ondas que vêm daí do emissor e você no seu rádio, no seu celular, onde quer que você esteja, você está captando essas ondas e manifestando a música. Assim é a tua mente. A tua mente também capta pensamentos, ideias, sentimentos que estão na atmosfera psíquica. Então, muitas vezes, um pensamento que te vem na cabeça não é algo que você pensou. É um pensamento sugerido, é uma ideia que foi captada. Se você está na mesma sintonia, você capta. Está muito triste? Vai captar ondas de tristeza. Está com raiva? Vai captar as ondas psíquicas através dessas leis vibratórias. Então, se vem algo na tua cabeça, se afasta um pouquinho e vê que pensamento é esse captado, para que você possa dizer não, esse tipo de música eu não ouço, esse tipo de pensamento não diz com aquilo que eu acredito. E você já troca de sintonia, vai pensar em outras coisas, porque este pensamento captado não te pertence. Agora, se você começa a sintonizar e essas ondas, pensamentos, sentimentos começam a encontrar abertura na tua tessitura e você não está devidamente fortalecido, você vai aceitar como seu. E daqui a um pouco você começa a assinar coisas que não são suas. E começa a fazê-lo endossar embaixo situações que você a princípio não faria. E aí vai se acomodando, vai permitindo essa permissividade, até que de repente você se encontra totalmente acometido de uma doença mental através dessas influenciações enfermiças. Então, muita atenção para que não venhamos a cair reiteradamente nessas armadilhas. A ciência espírita, ela é extraordinária, sim. Não falamos aqui de religião. Até que dentro das nossas escalas espíritas tem evangélicos, protestantes, tem budistas, tem católicos. A religião é de cada um. Você pode continuar na sua religião. Você não precisa mudar de religião para estudar uma ciência. Não é porque você vai estudar matemática que você vai abandonar a sua religião. Espiritismo é uma ciência. Você pode estudar a ciência espírita, não precisa se tornar um espírito. Não precisa trocar a religião. Permaneça na religião que você está. Mas não dê as costas a esses conhecimentos que são importantíssimos para o teu equilíbrio mental. Ainda mais nos dias que se seguem, nós temos tendo aí muitos quadros, né, de pessoas que começam a entrar em sintonias vibratórias negativas e estão pensando, às vezes, em autoextermínio, né, nas depressões profundas, nas ideias suicidas. A gente precisa
desvincular-se dessas ondas mentais negativas, dessa influenciação enfermiça, para assumir o compromisso com a vida, com aquilo que é puro, que é belo, que é bom. Então é importante que você conheça isso como ciência para poder se prevenir. Porque existem técnicas, existe toda uma profilaxia espírita, uma terapêutica para auxiliar cada um de nós a manter o equilíbrio mental e não ficar refém dessas influenciações. Então a ciência espírita é importante. Nós precisamos estudá-la. Precisamos conhecer desses processos para ficarmos imunes a eles ou sofrermos menos as consequências dessas ideias enfermiças ou dessas obsessões que acometem grande parte da humanidade. É a mesma situação quando a gente fala de muitas casas na morada do Pai. Né? A ciência espírita nos ajuda quando percebemos que não estamos sós no planeta. Assim como não estamos sós por conta de toda uma quantidade de espíritos desencarnados, humanos, que estão aqui nos auxiliando, a grande maioria, e nos prejudicando uma pequena parte, ou talvez nem tão pequena assim, existe nessa dimensão espiritual, ou em outras dimensões, também seres de outros planetas. Então se fala isso, para algumas pessoas falam, nossa, gente, está tudo aí. Muito brevemente isso tudo vai vir à tona com uma velocidade maior do que se imagina. Qual a dificuldade de aceitar uma situação dessa? Não é questão de crença, outra vez, eu não acredito que existe vida em outros planetas. Não é questão de crença, é questão de ciência. Já está estabelecido. Né? Já conhecemos como vivem pessoas de outros planetas. Maria João de Deus, a mãe do Chico, no livro Carta de uma Morta, nos fala de Saturno, nos fala de Júpiter, nos fala de Marte, nos fala dessas comunidades de outros planetas que convivem ou que interagem conosco em determinadas situações. Nós mesmos, muitos de nós somos exilados de capela. Então, a importância de entender que nós temos muitos irmãos capelinos que nessa fase de transição do planeta estão na atmosfera psíquica ou na dimensão do espírito, auxiliando a humanidade a mudar de fase. É comum isso. É extremamente natural e simples reconhecer não apenas a existência dos seres desencarnados, a alma daqueles que já morreram, que continuam em sintonia conosco, como também irmãos de outros orbes, que estão aí misturados, esses sim, na totalidade, auxiliando o planeta Terra a evoluir. Então, se você tiver que sintonizar com coisas boas, ou sintonizar com alguma coisa, que seja com as coisas boas. Que você abra o teu coração e abra a tua mente para que você possa se aproveitar das novidades que estão chegando. Que você saia um pouco dessa atmosfera negra, desse comodismo, dessa indignação de sofá, desse desrespeito. Que você saia dessas polarizações inúteis e que você assuma a condição humana como filho de Deus. E irmãos não só dos terrenos, mas de todo o universo. A nossa cidadania não é apenas pacense, nossa cidadania não é brasileira, a nossa cidadania sequer é planetária, a nossa cidadania é universal. Nós somos filhos do mesmo Pai, irmãos do universo todo. Vai por aí. Aonde você quer sintonizar? Você quer ser refém do quê? Então você precisa, evidentemente, abrir as portas do coração e da mente para sintonizar com as energias superiores e se proteger das influenciações negativas, sejam elas quais sejam. Seja as que vêm pela mídia social, fake news, notícias ruins, seja daquelas pessoas que você convive e que acabam te fazendo mal porque são muito pessimistas, negativas, e mesmo receber a obsessão espiritual, muitas vezes, de almas desencarnadas que vão se aproveitar da sua fragilidade para te prejudicar, você tem que se desvencilhar de tudo isso, jogar a tua antena parabólica para o alto. Vai na fonte, ore, proteja-se, ame. Vai, através da sintonia, buscar aquilo que é bom, que é justo e que é nobre. Sintonize com as estrelas, com os irmãos de outros orbes, com as almas poderosíssimas que foram os santos da Terra, os gênios da Terra. Sintonize com eles. E, se possível, sintonize com o Mestre. Escolha algo bom para sintonizar. Manifeste na tua vida o que existe de melhor. Saia dos negros limites. Você é luz. Faça com que a tua luz brilhe. Que assim seja. Até domingo que vem. Boa noite.